Muito boa noite, estamos ao vivo. Eu sou Elo Rocha, sou de Belo Horizonte, estou mentora de mulheres, psicanalista, e hoje estamos aqui para mais uma live com um tema extraordinário, falando sobre o suicídio. Suicídio não é a válvula de escape. Hoje nós temos um convidado super especial, que é ele, o pastor Eliezer, ele que é mentor, coach, psicanalista, ele que é master coach, e será uma honra, um prazer poder falarmos sobre este assunto, de que realmente desistir não é uma solução. Deixa eu chamar ele aqui. Já vão entrando, já vão compartilhando essa live. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Gente, enquanto ele não entra aqui, eu tenho recebido diversas mensagens todos os dias, pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, querendo desistir. São diversas mensagens. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, que bom. Que satisfação, que honra ter a sua presença. Jóia. A honra, a satisfação, o prazer é meu. Obrigada. Estamos aqui hoje para essa live incrível falando sobre o suicídio. Desistir não é uma solução. Fazendo uma pesquisa me chamou muita atenção que são mais de 800 mil pessoas que tiram as suas próprias vidas por ano. Este número é muito assustador, percebendo que a cada 40 segundos tem uma pessoa que tira a sua própria vida. E com isso nós precisamos de despertar cada vez mais e nos preparar para ajudar essas pessoas, sermos canal de bênção, canal de Deus para ajudar vidas a serem resgatadas. Olha, para mim é uma honra estar e falar desse assunto, não é assim tão legal de falar, porque eu convidei muitas pessoas para essa live e algumas dessas pessoas que vão entrar aí têm experiência já com famílias, perdeu familiares, e eu acredito que essa live ela vai transformar a vida de muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas, porque a gente fala de números, mas muitas pessoas às vezes não acreditam em números, mas é uma realidade. Pessoas, cada 40 pessoas, a gente perde para os... E estar aqui contigo, tá bom? Para mim é uma honra, tá bom? Te conhecer através do nosso mentor, Ricardo Leal. Acredito que ele vai entrar também aí, que eu chamei ele para participar. A Eliane Cunha também chamei. E muitas pessoas vão entrar ao longo desta live. Eu estou à sua disposição aí para a gente conversar sobre esse assunto. Bom? Ótimo. Bom, então vamos lá, começando. Por que as pessoas decidem tirar suas próprias vidas, pastor? Olha, nós estamos numa campanha, né? Uma campanha, é o mês de setembro, conhecido aí como Setembro Amarelo. E pesquisando um pouquinho, o doutor Antônio Geraldo da Silva, ele que é o presidente da Associação Psiquiatra, ele fala que a onda das doenças mentais, elas já chegaram. A onda das doenças mentais já chegaram. E o que acontece? Muitas das vezes a gente foca muito na questão do mês de setembro. Né? Mês de setembro. Mas é um assunto que deveria ser falado todo dia. Diariamente.
diariamente, né? A gente fala disso, a gente faz uma campanha uma vez por ano sobre esse assunto. Só que o suicídio ele está matando muito mais do que qualquer uma outra doença. Por quê? O suicídio é uma das palavras-chave hoje aqui, é a primeira palavra-chave, que é o suicídio. A gente sempre, quando se fala do suicídio, a gente fala da morte física. Mas antes da pessoa cometer o suicídio, algumas coisas na vida dela vão morrendo, vão suicidando. Primeiro, apontamento das famílias. As famílias elas não sabem lidar com essa situação. Famílias, o pai. E muitas das vezes, alguém queixa de uma tristeza, de uma angústia, e logo alguém fala, isso é bobeira, não é? Besteira, isso é coisa da sua cabeça. Então, É frescura! Frescura, não é verdade? E a pessoa que está passando por uma situação dessa, a pior coisa que tem é ela ouvir que isso é frescura. Porque a área emocional é uma coisa que a pessoa não consegue entender por que ela está sentindo aquilo. Como que ela vai resolver aquela situação? Porque a pergunta que você fez, o que leva as pessoas a suicídio? Antes da pessoa pegar a primeira coisa que acontece são as frustrações da vida dela. Ela não consegue lidar com aquelas frustrações do dia a dia, após uma queda, as frustrações da vida que vai acontecendo, ela não encontra força suficiente para ela conseguir se erguer daquela situação. Frustrações que vêm acontecendo no decorrer do dia, da semana, dos meses, sabe? Frustrações, ela tenta, não consegue, ela não tem quem apoia ela. Quando ela começa alguma coisa, ela já tem aquela sensação de que vai dar errado. E realmente acontece, deu errado. Mais uma frustração. Aí começa o apontamento, julgamento. Você não consegue nada. Aí começa também a outra questão, comparação. Seu irmão consegue, você não consegue. Seu vizinho consegue, você não consegue. Fulano faz, você não faz. Começa aquela comparação. Agora, vê se você concorda comigo. A pior coisa que tem é ser comparado, não é? Difícil demais você ser comparado com uma outra pessoa. Porque você começa a se sentir impotente. Por que eu tenho que ser comparado com o meu irmão? Ser comparado com outra pessoa? Cada um de nós somos únicos. As digitais, elas não se repetem. E você sentir essa dor da comparação é como se tudo aquilo que você fizesse não valesse de nada. Você tem que ser igual ao outro. E se nós formos perceber, se você ir até o final do mundo, você não vai encontrar ninguém igual a você. Sim, não tem. Então, essa questão da comparação dói nas pessoas. Então, quando acontece essa comparação, é mais uma frustração, é mais um tapa que essa pessoa está tomando. Porque alguém mostrou para ela que ela é incapaz. Ela é incapaz. E o tempo vai passando, ela começa agora com aquelas tristezas, angústia. E hoje, uma coisa que é tão complicada é que as pessoas não buscam ajuda. Não. Ajuda de profissional. Elas não buscam. Elas preferem contar para o amigo e às vezes o amigo não está preparado para ouvir o problema dela. O amigo não está preparado. O amigo muitas das vezes vai concordar com ela. Concordar e às vezes pode até jogar no ventilador, que eu costumo dizer, quando a pessoa sai espalhando para outras pessoas, e quando ela saber que as pessoas estão sabendo daquilo ali, é uma sensação ainda muito pior. Sim. Elas preferem contar para os amigos. Então, nós estamos numa campanha, Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio.
nós aqui como profissional, nós precisamos de orientar essas pessoas que estão chegando, as pessoas que estão nos assistindo, para ela começar a perceber as pessoas que estão à volta delas. Elas precisam de perceber. Na verdade, nós mesmos precisamos de nos perceber como é que nós estamos. Porque muitas das vezes nem a gente consegue lidar com os nossos problemas, com as nossas frustrações, com as nossas dificuldades. Então, chegou o momento de nós agora começar a observar as pessoas que estão do nosso lado, nossa família, nossos amigos, né? Quais são as queixas que eles têm. Por exemplo, eu essa semana, eu atendi uma pessoa e quando você olha para ela, ela é uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Ao nosso ver, ela é uma pessoa normal. Só que quando nós começamos a conversar, ela simplesmente falou, olha, eu já tentei suicídio 4 vezes. 4 vezes. Assustador. Hein? É assustador. Sim, só que ninguém da família dela sabe. Eu perguntei se alguém da sua família sabe. Não. E ele começou a me falar como que foi o primeiro, como foi a primeira vez, como foi a segunda vez, como foi a terceira, como foi a última. E a mente dele ainda continua planejando qual será o próximo passo agora, porque ele já não aguenta mais. Vai inteirar a 5ª vez. Só que graças a Deus ele chegou no nosso consultório. Ele chegou e já saiu daqui com um pensamento diferente, tomamos um café junto. Então, a percepção, ela é muito importante. E o que leva as pessoas ao suicídio, que é a palavra-chave dessa palestra, leva as pessoas hoje ao suicídio, é o excesso de tristeza, o excesso de angústia, o excesso de frustração, tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que está demais. Chega uma hora que as coisas negativas estão demais, e por mais que você tenta colocar algo positivo na vida dele, não será mais o suficiente. Não consegue. Não será. Ele já tentou, ele vai dizer, eu já tentei de tudo, não dá mais. Não dá mais. E se tratando de líderes evangélicos, líderes religiosos, e acabam ainda confundindo as coisas. Sabe, tem coisa que é emocional, aí eles confundem, falam que é espiritual. Né? Eu convidei as lideranças para assistir essa live. Porque, assim, ainda é um tema que as pessoas enxergam como um tabu muito grande. Não é um tema que não é falado, quase que não é pontuado na internet, quase que não fala sobre esse assunto. E é um assunto, assim, extremamente importante. Eu estava falando sobre o fato da comparação. Um dos assuntos, dos tópicos que eu pontuei aqui, que faz as pessoas a pensar em tirar a própria vida, é a comparação com o próprio corpo. É não estar bem com o próprio corpo. Começa a pensar que precisa de ter um padrão de cor, um padrão de pele, um padrão de cor dos olhos, de cabelo, um padrão. A sociedade o tempo todo quer colocar as pessoas dentro de um padrão que elas precisam de seguir aquele determinado padrão. E na verdade não tem um padrão a ser seguido. E a pessoa busca dieta incessantemente e aí ela não consegue, e a insatisfação é muito grande, ela já não consegue enxergar mais quais que são as qualidades que ela tem, porque ela está focada apenas naquele ponto ali, que eu tenho essa debilidade ou essa dificuldade, ou eu tenho essa característica no corpo que talvez ela não esteja satisfeita, e ela começa se anulando, parecendo que todo o valor dela está voltado para aquela parte do corpo dela, parecendo que o valor dela unicamente no exterior que ela tem. Você concorda comigo? Sim. E hoje uma das minhas alunas, antes de começar a live, ela está aí na live, ela falou que ia ser a primeira da fila. É uma experiência dela. Ela olha para você ver, Elô, como que é sério? Ela perdeu a mãe dela para o suicídio. Tudo começou perdeu a mãe para o suicídio.
Que dor. Um mês só. Só que, em meio a essa dor, em meio a essa dificuldade, tivemos um curso presencial e ela estava lá. Naquele dia ali, Deus, através do curso, Deus falou com ela, Deus levantou ela. Deus levantou ela, mostrou para ela que Ele está do lado dela. Sabe, nós estamos falando aqui de comparação, eu estou falando aqui de palavra-chave porque os pessoal do nosso grupo está assistindo. E eu falei para eles que eu ia dar palavras-chave lá e quem realmente falar as palavras-chave que a gente está falando vai participar do nosso treinamento. Então, tem pessoas que falam que participam e não participam nada. Entre e já sai. Então, a primeira palavra-chave é suicídio, a segunda palavra-chave é liderança. Eu quero que eles fiquem ligados aí. Nós vamos citar aqui. Aí eu quero que você cita também uma palavra-chave aí depois, tá? Eu quero citar 5 palavras-chave. 5 palavras-chave. Mais para frente, a terceira palavra-chave vai ser sua. A primeira é suicídio, a segunda é liderança, a terceira vai ser sua aí, mais para frente. Tá, pode deixar. Então, eu anotei aqui alguns... Boa noite a todos vocês que estão chegando, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a presença de vocês. Já vão compartilhando essa live para uma pessoa que realmente está precisando de saber sobre esse assunto. Desistir não é uma válvula de escape. Sim, e as pessoas estão desistindo muito fácil. Estão desistindo muito fácil. Hoje mesmo uma pessoa falou com o nosso secretário: eu não estou conseguindo fazer esse curso, eu vou desistir. Aí ele falou uma coisa com ela, ela falou assim: não, eu vou continuar, eu sei que eu posso. Então, as pessoas estão precisando de pessoas positivas do lado dela. Pessoas positivas ao lado dela. Por quê? O que a gente tem que evitar para não acontecer coisas piores? Evitar o julgamento. Nós temos uma facilidade de julgar as pessoas. Muito grande. Mas o julgamento, a gente julga com palavras, a gente julga com os olhos. A gente olha a pessoa de baixo em cima. Julgamento. E mesmo que você não fala, no seu pensamento, você já julgou aquela pessoa. E quando você está julgando, automaticamente você está se sentindo superior àquela pessoa. Sim. E não tem, nós somos todos iguais. Talvez uma pessoa tenha fragilidade em uma área que o outro não tem, mas o outro tem fragilidade em uma área que talvez seja o ponto fraco dela. E quando você aponta, você se sente no direito de se sentar como juiz e julgar a outra pessoa. Sim. Então, essa questão do julgamento é uma coisa muito séria. Na verdade, o pré-julgamento, antes de conversar com a pessoa já vai falando quem ela é, já vai fazendo pré-julgamento da vida daquela pessoa. Então, essa questão do julgamento, ela derruba as pessoas, ela joga as pessoas para baixo. Ela foi julgada, ela se julgada, como se alguém pintasse um personagem que ela não é. Ela não é, e ela foi julgada. Então, pré-julgamento é uma coisa muito séria. E uma coisa também que a gente nós precisamos deixar as pessoas falar. As pessoas querem falar, sim ou não? Sim, as pessoas o tempo todo, elas querem conversar. Conversa com outra pessoa já pensando, ao invés de você ouvir, você já está pensando o que você vai responder. E você não ouviu na essência o que a outra pessoa estava te dizendo. Ou outra hora você começa a conversar com a pessoa e ela está no telefone, ela está fazendo outras coisas, distraída. Tô te ouvindo. E você para, onde que eu parei mesmo? O que eu falei? Repete aí que eu não escutei. Sim. As pessoas não perceberam. E com isso vai permitindo que as pessoas vão sentindo cada vez menos importante. Quando você para, olha no olho da pessoa e realmente ouve ela, o que ela está dizendo, pergunta, você faz com que essa pessoa se sinta importante.
com que ela se sinta que ela é valorizada, que o que ela está falando tem importância, que vale a pena ouvir, vale a pena estar com essa pessoa. E isso faz muita diferença, porque por não sentir essa conexão em casa, filhos vão buscar fora o que não encontram dentro das suas próprias casas. Eu costumo dizer, pastor, que se você tem na sua casa arroz, feijão na prateleira, você não vai sair e ir para o supermercado buscar. Não vai. E é exatamente por isso que as pessoas sentem essa falta desse contato, de ouvir, de realmente sentir esse afeto, esse carinho pelas pessoas, principalmente dos seus familiares, dos amigos, que elas acabam buscando em coisas, em momentos, muitas das vezes buscando em drogas, a palavra felicidade. Porque para ela é como se aquele momento ali trouxesse uma satisfação. Se sentisse importante, está no meio dos amigos, está valorizado, está se sentindo valorizado, mas buscando exatamente o vazio que ela não sente, o vazio que ela sente dentro dela, que ela queria que tivesse dentro da própria casa dela. Esses dias eu atendi uma pessoa em que eu conversando com ela, eu enxerguei um vazio muito grande. Eu comecei a conversar com ela e ela começa a me contar, não tinha nem 15 anos de idade. Começa a me contar que ela já tinha tentado suicídio há 2 dias atrás, que não fazia mais sentido viver. Não fazia sentido mais continuar vivendo, que ela ouve da própria mãe, que ela não vai ser ninguém na vida, que ela não vale nada, que ela não presta, que ela só traz tristeza, recebe todo o carinho do pai, mas se sente muito rejeitada pela mãe. E quando eu pedi para ela listar tudo que ela ouviu de negativo dessas pessoas que falaram com ela, quer seja mãe, quer seja pai, dos seus familiares, a lista foi enorme. De palavras negativas, de como que ela se enxergava, e apenas 13 anos de idade. Quando eu pedi para ela escrever, agora escreva quais são as suas habilidades, suas características, o que você ouviu de bom. E ela simplesmente me respondeu: eu não consigo enxergar nada de bom em mim. Eu não quero mais viver. Não vale mais a pena viver essa vida. Foram 3 horas, arduamente, tentando convencer ela para não tirar a própria vida. E ela: eu não quero mais viver, não faz sentido. Mas eu perguntei: e como que eu posso te ajudar? Eu quero que você me ouve. Teve algum mistério? Algo muito grande? Não, qualquer pessoa pode ouvir. Nós temos exatamente 2 ouvidos e uma boca. As pessoas querem ser ouvidas, né? Aí você percebe que no WhatsApp agora tem o acelerador de mensagem, né? O acelerador. E tem pessoas, elas mandam áudio e elas mandam 5 minutos, 10 minutos, 15, que as pessoas querem falar. O que está precisando é de pessoas para ouvir o que elas têm para falar, e que através da fala não venha fazer pré-julgamento. Isso que você acabou de falar, de uma menina de 13 anos, e você perguntar, olha, imagina você perguntar para ela qual que é o seu sonho, e ela fala: eu não tenho sonho. E fale algo de bom, eu não tenho nada de bom para falar. Uma criança de 13 anos falar isso. Imagina o que os pais, como que é a criação dessa criança? O que os pais estão colocando dessa? E será que eles sabem, na verdade? Porque alguém disse assim: hoje vejo que os maiores casos de depressão e suicídio estão no meio cristão evangélico. Geralmente as mãos estendidas para ajudar, muitos julgamentos. E é exatamente essa pessoa que pedia ajuda, os pais na igreja, e muitas das vezes não sabe exatamente o que está acontecendo dentro da própria casa. Ouve muito o outro, mas não sabe exatamente como estão as pessoas que convivem dentro. Mas olha, Deus está levantando nós, para mudar essa geração. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença.
e eu parti para cima. Até pouco tempo atrás eu era muito travado, né? Eu era travado. Eu agora tenho certeza do meu chamado. Eu nasci para transformar a vida de pessoas. Eu te falei na primeira vez que eu conversei com você. Foi. Eu falei isso para você. Descobri esse meu chamado depois de... Eu tenho 42 anos. Eu descobri o meu chamado agora, 2 anos atrás. 40 É uma anos felicidade depois. enorme quando a gente descobre exatamente o que nós viemos fazer neste mundo. Para que nós somos úteis. Sim, eu já fiz de tudo. Já vendi picolé, comecei a vender picolé com 9 anos de idade e vim trabalhando, 12, 13. Já fiz de tudo na vida. Aí o que acontece? Aí agora, eu insisti em muita coisa. Aí você vê uma pessoa que não sabe nem ler, não sabe escrever direito, e de repente ela fala assim: pastor, eu consegui fazer um curso com você. Que alegria, pastor, minha vida estava toda para baixo, e agora eu vou começar a estudar, vou fazer supletivo, eu vou estudar, vou formar. Olha aí, a pessoa estava toda derrotada, pensamentos negativos, com vontade de morrer, com vontade de suicidar. Que ela conseguiu alcançar. Você entendeu? Então, chegou o momento de nós partir para cima. Não tem como mais voltar para trás. É ir para a internet mesmo, é salvar a vida de pessoas. Essa live aí vai transformar a vida de muita gente. Ó, tá com a gente aí, ó. A Gil tá aí com a gente, ó. A desculpa de sempre, me perdoe, estava agarrado aqui. Pode ser que quando a sua resposta chega, já não existe esse tempo mais. Olha que coisa séria. Uau. A desculpa de sempre, me perdoa, eu estava agarrado aqui, por que você não veio? E a gente faz uma... Por exemplo, a gente esquece de ligar para a pessoa e a gente fala assim: ó, fulano, você sumiu. A gente tem essa mania de falar com as pessoas: você sumiu. Todo mundo entrando no automático, na correria do dia a dia. Eu estava recentemente na área bancária e eu fui percebendo o quanto que, de repente, eu abraçando o mundo de uma vez só, querendo fazer tudo, e não, eu não posso, de repente, peraí, já me perdi tava me perdendo de mim mesma. E você não conversar com o outro, você não ligar, e você... Depois eu ligo, depois eu procuro saber, e se depois não existir? E se depois não existir? A Raquel disse assim: amém, que o Senhor levante pessoas, que seja um instrumento para ajudar pessoas. Amém, que nós possamos ser cada dia realmente fazer a diferença nesta geração. Muita gente nem ouve, muitas pessoas dizem que precisam de mim, estou aqui. Quando a pessoa precisa, a outra nem está disponível para ouvir, e é a desculpa de sempre. Então, esses comentários de algumas pessoas, você percebe que dentro dos comentários, aquela vontade, uma saudade de um abraço, uma saudade de alguém dizer para ela assim: olha, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Conte comigo. Conte comigo. Esquecer do julgamento. Você deu errado, mas você vai acertar. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Conta comigo. A Bíblia fala que na angústia nasce um irmão. Na maioria das vezes, no momento de angústia, todo mundo vai embora. Tem pessoas que estão passando por momentos de angústia. O que é uma angústia? Angústia é uma dor na alma tão grande que as pessoas, a única coisa que elas querem é ficar sozinha, trancada dentro de um quarto escuro. Se isolar completamente do mundo de todo. Totalmente isolada. E a gente, no meio evangélico, a gente percebe que existem muitos casos de suicídio. É porque o tempo todo nós fomos treinados para chegar lá na frente da igreja e falar assim: olha, salve os irmãos com a paz do Senhor, estou muito alegre. Não está nada. Não é verdade, é uma falsidade. É automático, está tudo triste, não está alegre não. Como que você está? Está tudo bem? E geralmente a gente fala que está tudo bem para ficar tudo bem, geralmente não sabe. As pessoas não sabem exatamente o que a gente realmente está passando. E assim, você falando essa parte de automático,
E vale muito que a gente aprendeu um modelo de falar com Deus automático. Aquele padrão que as pessoas sempre nos ensinaram. Tem que ser dessa forma, é uma oração repetida. Por muitas vezes eu tinha aprendido isso. E eu repetia, eu achava que Deus queria ouvir as minhas palavras bonitas. E um determinado dia eu estava falando: Deus, eu dei cesta para minha amiga X, eu ajudei ela, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, estava citando tudo que eu fazia para essa amiga. Por que eu ligo para ela, falo que importo com ela e ela me diz que eu nem lembro, eu esqueço, tá na correria. É uma dor muito grande você não se sentir recíproco com aquilo que você está fazendo. E naquele momento Deus falou comigo: é exatamente o que você faz. Você está reclamando que você faz de tudo para essa amiga. Imagina eu, que faço tudo para você 365 dias por ano, e você ainda não me dá o valor devido. Foi nesse momento que eu deixei de ter Deus lá no céu, e Deus somente lá no céu, e trouxe Ele para dentro do meu quarto, e comecei a conhecer esse Deus de verdade. Eu comecei a perceber que é você realmente falar exatamente o que você está sentindo. Não é falar orações decoradas, falar o que outro me ensinou, o que você está sentindo. O que faz sentido para você nesse momento? As pessoas precisam de aprender a conversar. Com Deus também é conversar, é diálogo. A gente está acostumado, eu nasci na igreja, então geralmente eu começo: nosso Deus e nosso Pai. Eu aprendi com meu pai. Também. Nosso Deus e nosso Pai. Nessa hora aqui é tudo automático, é todo dia a mesma coisa. Você entendeu? Então, a gente precisa de sair, você falou, desse automático. Ser mais transparente. Jesus, me perdoa, eu não estou bem. Você sabe disso. A minha vontade é de ficar em casa, não estou querendo trabalhar hoje, estou querendo largar tudo, estou querendo abandonar tudo, eu não estou aguentando mais. O que Jesus perguntou para o cego? O que queres que eu te faça? Ele teve que falar. O cego teve que falar, ele falou da dor dele: eu quero ver, eu quero enxergar. Eu imagino Jesus perguntando: você não quer dinheiro? Não quero dinheiro. Você não quer uma viagem? Não quero viagem. Eu quero enxergar. A minha necessidade hoje é enxergar. Então, eu acho que é isso que está precisando, das pessoas serem mais reais naquilo que pede. Imagina, Jesus chegar perto de uma pessoa hoje: o que você está precisando? Ela vai falar assim: estou precisando de R$1.000. R$1.000. Sendo que a necessidade dela não é o R$1.000. A necessidade dela pode ser a alma dela, a alegria. E aquele R$1.000 não vai trazer o retorno que ela precisa. Então, a gente precisa de sair desse automático. Muitas coisas que nós aprendemos errado. Aprendemos errado e estamos vivendo no automático, trabalhando no automático, indo para a igreja no automático. Chega lá, é tudo igual. Vamos ouvir o irmão, vamos ouvir a irmã, e vamos ouvir a mensagem, vamos embora para casa. Tudo a mesma coisa. Olha, e antes da gente concluir aqui, o pessoal que está na live aí, eles podiam fazer uma coisa, mandar pelo menos para 3 pessoas, né? O que você acha? Envia para o máximo de pessoas. Você vai estar ajudando para que vidas consigam saber exatamente o que fazer quando se sentir um sufoco, quando estiver pensando em desistir. Talvez você vai compartilhar com uma pessoa que talvez está pensando em desistir da vida, acabar com tudo e não sabe o que fazer. Isso, talvez vai compartilhando. Compartilham com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Vai nesse aviãozinho aí do lado aí e compartilha com os amigos, né? Compartilha com os primos, com as tias, com os irmãos da igreja. Vai no aviãozinho aí. Então, nós falamos de julgamento, né? A próxima palavra-chave é julgamento. Julgamento? Então, quem está assistindo a live aí, que vai fazer o treinamento com a gente aí, anota aí a terceira. A palavra-chave é julgamento. Julgamento.
A terceira palavra, né? Sim, a terceira palavra. É mesmo. Então, um outro ponto que eu anotei aqui, eu falei, deixa a pessoa falar. Eu anotei uma coisa aqui, não se mede a sua dor pelas suas experiências pessoais. Não se mede a dor do outro pelas suas experiências pessoais. Por que isso? O nosso secretário está aí também, o Rony Melo, tá? Que bem, seja muito bem-vindo. Boa noite para vocês que estão aqui. Live incrível. Segue a minha irmã. Segue a minha irmã Rony Mello. Segue a minha irmã Elo, tá? Segue a Elo e segue Pode ela. seguir, sou o Elo Rocha. Hein? Tô falando para eles, podem seguir, sou o Elo Rocha. Mas então, pastor, pode dar sequência. Eu estava falando, não se mede a sua dor, ou não compara a sua dor com as suas experiências. Ou seja, muitas vezes nós comparamos a dor do outro com as nossas experiências. Sabe? Eu enfrentei. Aí a outra pessoa também está enfrentando. Pode ser que o nível emocional dela é diferente do meu. E a pior coisa, nós falamos, é a questão da comparação. De novo, aí a gente fica medindo. Sabe? Você fala assim, você consegue sim, você precisa de orar, você precisa de consagrar, você precisa de jejuar, você precisa disso, você precisa daquilo. Medindo, sabe? Você pega a sua experiência e agora começa a medir com o sofrimento da pessoa. A pessoa que está passando por uma situação. É fácil uma pessoa que venceu, querer comparar a situação dela, a vitória dela, com a desgraça do outro. Então, essa questão de ouvir é muito importante. O tema dessa live, que o suicídio não é uma válvula de escape, é uma coisa muito séria, muito séria. O que leva as pessoas ao suicídio? Falta de diálogo. Quem tem caneta aí vai anotando. Falta de diálogo, falta de compreensão, sabe? Família que um não entende o outro, muita confusão. As pessoas ao suicídio, porque as pessoas que elas esperam, que elas têm expectativa, essas pessoas já viraram as costas para elas. Essas pessoas não querem nem saber mais do que se passa, sabe? Hoje as pessoas entram dentro de casa, não pergunta para outra, olha, como que você está? Como que você está? Você está bem? Dá um abraço aqui, sabe? Não tem isso mais. A gente vai querer culpar o WhatsApp, vamos querer culpar o Facebook, as redes sociais. O culpado é a gente mesmo. Nós não temos equilíbrio, sabe? Quando a gente enxerga algo bom, a gente só fica ali. A gente esquece da outra coisa que está acontecendo. Sabe, a gente distrai muito fácil com o WhatsApp, a gente distrai muito fácil com o Facebook, com as redes sociais, e esquece que tem alguém do seu lado precisando de um abraço, precisando de um ombro amigo. Então, são pequenas coisas que vai levando as pessoas ao suicídio. E nós não estamos apenas aqui falando do suicídio físico, não. Pessoas que já perderam a esperança. Pessoas que não têm mais esperança. Pessoas que não têm mais vontade de fazer mais nada. Elas estão vivendo no automático mesmo. Elas vão trabalhar porque se elas não trabalhar, elas não comem. Elas vão para a igreja porque se ela não for para a igreja, alguém vai cobrar ela. Tá entendendo? Vai ser julgado pelas outras pessoas, que na verdade ignoram a dor que você está passando. Sim, eu ia falar sobre isso. Tá. Olha bem, o que acontece? Um exemplo, a pessoa não foi à igreja, certo? Ao invés de querer saber como que ela está, alguém vai perguntar: você sumiu? Você toca na igreja? Você não tem compromisso? Você não tem responsabilidade? Você é a líder dos jovens? Você é a líder disso? Você sumiu, você sumiu, você sumiu? Aí a alma dela está perguntando:
E eu? E eu? Vocês não querem saber como que eu estou? E o problema maior, ela não pode falar, que se ela falar, ela vai ser julgada. E ela vai chamar sentir ela de ainda fraca. uma dor ainda mais profunda, porque o outro vai vir com palavras de ataques Sim. pra cima dela. Vai falar para ela assim, isso é falta de Deus. É o que a irmã Gil acabou de falar aí. Falta de Deus, falta de oração, falta de consagração, é falta de um monte de coisa. É demônio. É demônio. Olha que doideira. É demônio. É o que as pessoas, principalmente o que as pessoas mais falam. Sim. Sim, verdade. Então, nós precisamos de ajudar essas pessoas. Nós precisamos de ajudar essas pessoas para que elas não venham cometer coisas piores. Sabe? Quando a gente fala que o suicídio não é uma válvula de escape, né? O suicídio não é uma válvula de escape, é um tema. Mas para a pessoa chegar a um suicídio, muitas coisas acontecem. Muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas vêm acontecendo antes. Então, o que a gente precisa de mudar é o antes. Sabe? Se eu estou bem, eu vou ajudar quem está passando por alguma dificuldade. Se eu estou me sentindo bem, se eu tenho uma palavra amiga para uma pessoa, eu vou ajudar ela, eu vou dar para ela uma palavra, eu vou falar para ela, sabe? Eu vou incentivar ela, eu vou mostrar para ela o caminho. É isso que está precisando. Entendeu? É isso que está precisando. Então a gente precisa de mostrar para essas pessoas o caminho. Dá para elas o direcionamento, entendeu? Dá para elas o direcionamento, dá para elas um caminho para elas voltar a ter o foco de verdade, sabe? E muitas coisas, Elô, vai acontecer. É só a gente começar a falar do tema, sempre vai levantar pessoas que vai querer... Sempre vai. Você está entendendo? Sempre vai. Ninguém fala, mas quando alguém fala, alguém quer criticar. Você está me entendendo? Exatamente. Sempre isso vai acontecer. Então, nós não podemos nos calar, porque alguém está entendendo essa fala. Alguém está entendendo essa live. Alguém está entendendo? Eu falo como psicanalista, eu atendo pessoas, eu tenho muita experiência, eu atendo pessoas todos os dias, todo tipo de pessoas entram aqui dentro do nosso consultório. Então, quando se trata de suicídio, é algo que a gente fala só no mês de setembro. Se a gente falasse setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, os 12 meses do ano, nós teríamos menos mortes, nós teríamos mais pessoas trabalhando com vontade, nós teríamos mais pessoas motivadas, nós teríamos mais pessoas, sabe, para cima, sabe? Então, mais pessoas com realmente satisfação de viver. E uma pessoa que ela realmente tem satisfação de viver, ela inspira outras pessoas. Verdade. Os nossos comportamentos acabam contaminando, influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. Você percebe como que é maravilhoso estar ao lado de determinada pessoa. Tá sempre alegre, tá sempre feliz, sempre um ombro amigo, sempre pronto para ouvir. E nós precisamos de ter esses comportamentos, instalar esses comportamentos em nós. Olha, nós falamos citamos alguns pontos aqui. Evitar julgamento. Falei sobre deixa a pessoa falar e não se mede a dor das pessoas com as nossas experiências. Uma coisa muito importante, nós precisamos de perceber os sinais de alerta. As pessoas estão dando sinais o tempo todo. Pessoas que estão do nosso lado, elas estão dando sinais o tempo todo. Nem todo mundo vai conseguir aquilo que quer. Nem todas as pessoas vão conseguir. Existem aquelas pessoas que elas são determinadas e conseguem e faz. As coisas acontecem. Mas nem todo mundo foi criado na mesma forma. Aumenta um pouquinho a voz. Está me ouvindo? Agora melhorou um pouquinho.
Melhorou um pouquinho? Então, eu estou falando o mesmo tom, não sei o que aconteceu aí não. Tá me ouvindo bem? Acredito, alguém tentou me ligar e ficou bem baixo, mas vamos seguindo. Tô conseguindo te ouvir. Tá baixo, mas estou conseguindo te ouvir. Aqui tá indo bem, eu tô te ouvindo maravilhosamente bem, tá tudo certinho aqui. Perfeito, então. Tá bom? Então, alguém até escreveu aí, né, que a gente está perdendo foco. Alguém escreveu aí, né? Não é que a gente está perdendo foco, a gente precisa de passar para as pessoas o máximo de informação. Isso aqui não é uma iniciativa, já é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Então, Sim. alguém escreveu, parabéns pela iniciativa. Já é um trabalho que nós já estamos fazendo ao longo desse tempo. Então, nós precisamos de ficar atento aos sinais, né? Aos sinais. As pessoas estão dando sinais o tempo todo, entendeu? E um desses sinais que as pessoas dão, às vezes você percebe uma pessoa que está dormindo demais. E é comum as pessoas falarem, poxa, fulano é muito preguiçoso, só sabe dormir. Mas não sabe que por trás daquela pessoa que está dormindo, ela dorme, porque enquanto ela estiver dormindo, ela esquece da realidade da vida que ela está vivendo. Então, ela dorme, acorda, come, volta a dormir de novo. Por quê? Estar dormindo é muito melhor do que ela encarar a realidade da vida, encarar os próprios desafios que ela tem no dia a dia. Então, esse é um dos sinais que a pessoa dá, sinal que ela está precisando de socorro, que ela está precisando de ajuda. Um dos outros sinais, a pessoa ouve vozes. Talvez falar assim, mas só ouve voz se a pessoa estiver endemoniado, e entre outras questões, eu posso te falar que um determinado dia eu estava na minha casa e eu ouvi uma voz. Eu sempre busquei ter experiências com Deus. Meu pai sempre falava, busca experiência com Deus, busca experiência com Deus. E eu sempre pedi a Deus, pai, eu quero ter experiência, de conhecer mais de perto. Um determinado dia eu estava na minha casa, todo mundo tinha saído, e de repente eu ouvi uma voz. Não é você que busca tanto ter experiência com Deus? Conhecer esse Deus mais de perto? Por que você não sobe no segundo andar, se joga de lá e veja se ele vai te guardar ou te proteger? Esse vai ser o momento de você viver a sua experiência. Eu assustei com aquilo ali. Mas de onde que está vindo essa voz? E talvez as pessoas poderiam falar, está isento e não, nós não estamos isentos de ouvir. Temos que discernir qual é o tipo de voz que nós estamos ouvindo. Então, esta daí é a quarta palavra-chave. Ficar atento aos sinais. Ficar atento aos sinais é a quarta palavra-chave, que é uma frase. Já anotem aí. Hein? Ficar atento. Anotem a palavra-chave. Ficar atento aos sinais. Isso, a palavra-chave. É a quarta palavra-chave. Eu vou deixar a última palavra-chave com você. Ótimo, tá? Pode deixar que eu finalizo com a última. E você vai ganhar um certificado dessa live. Ótimo, já quero. Estou ansiosa para fazer a capelania contigo. Vai fazer. Então, ficar atento aos sinais. E você falou uma coisa muito séria. Às vezes a pessoa está dormindo, ela quer ficar dormindo dentro do quarto. Fulano dorme muito. Fulano fica muito pelos cantos. A pessoa ela não fala mais. Então são sinais. São sinais. Por que ela não fala mais? Por que ela mudou o comportamento dela? Por que ela agora fica só dormindo? Por que agora ela só fica triste, só no celular? Temos que ficar atento aos sinais. Ela trocou as pessoas pela cama, trocou as amizades pelo celular. Ela simplesmente fez uma troca.
Então, e nessa troca aí, ela está encontrando um refúgio Exatamente. e possivelmente ela pode sim começar a ouvir voz. Ela pode ouvir voz. Oh, se você fizer isso, vai ser bom para você. Faça isso, faça aquilo. É a sua experiência que você está falando Você aí. não é bom o suficiente, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Principalmente após uma queda financeira que a pessoa tem, perde o emprego, não sabe o que fazer, começa a ouvir. Será que você vai conseguir um novo serviço? Você não vai conseguir. Pós-pandemia, tá difícil para todo mundo e começa a colocar esses pensamentos negativos na cabeça da pessoa. A pessoa termina um relacionamento, quer seja um namoro, quer seja um casamento, e ela pensa que a solução agora é acabar com tudo porque não consegue viver sem o outro. E será que é possível viver sem a outra pessoa? É possível, pastor? Difícil. Olha, o que acontece? Quando eu falo que é difícil, é a questão, é como que a pessoa pensa. Ela acha que ela não vai conseguir viver mais. Acabou o relacionamento, perdeu dinheiro, perdeu isso, perdeu aquilo, agora eu não consigo viver mais. É difícil tentar entender o que passa na mente de uma pessoa. Mas a gente precisa de mostrar para ela que ela consegue viver. Ela consegue viver, ela consegue ser feliz. Ela perdeu uma pessoa, é porque aquela pessoa não merece ela. Se a pessoa virou as costas, se a pessoa abandonou ela, se a pessoa não quer mais nada com ela, é porque aquela pessoa não merece ela. Ela simplesmente agora ela precisa de seguir em frente. A vida precisa de continuar. A vida precisa de seguir. A vida não acaba quando alguém termina com você. Pelo contrário, é uma experiência que não deu certo. Aonde você errou, você não vai errar mais. Aonde que não deu certo, você agora vai tentar acertar. Agora vai dar certo. Agora eu vou. Sabe, eu vou falar agora para essas pessoas que estão nos ouvindo. Cerque-se de pessoas que querem o seu bem. Cerque-se de pessoas que têm sabedoria. Cerque-se de pessoas que estudam, que estão buscando conhecimento, que está buscando crescer, que está buscando desenvolver. Cerque-se de pessoas que você olha e está vendo que ela está dando certo na vida. Na maioria Já das chegou vezes, aonde você quer chegar? sim, cerque-se dessas pessoas, né? Cerque-se dessas pessoas, porque são essas pessoas que vão chegar para você e vai falar assim, olha, você consegue também, vai dar certo, já deu certo. Pessoas frustradas vão frustrar pessoas. Pessoas decepcionadas vão decepcionar pessoas. Pessoas que não conseguem o objetivo delas, elas vão fazer de tudo para você também não conseguir seu objetivo. Aí o que vai acontecer? Você vai dar ouvido para essa pessoa, vai caminhar com essa pessoa daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho está lá essa pessoa na depressão, na ansiedade. Ah, fulano suicidou, fulano morreu, olha o que aconteceu, você ficou sabendo? Não fiquei sabendo não. Não ficou sabendo? Foi assim, de hora para outra, não foi de uma hora para outra. Não foi. As coisas já vieram acontecendo, só que ninguém percebeu. Então a gente precisa precisa de abraçar mais, precisa de estar mais perto, né? Precisamos de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de mostrar para as pessoas, olha, você pode contar comigo. Vamos ficar atento aos sinais. Vamos ficar atento. Olha, para mim essa live está sendo uma bênção, um divisor de águas, né? Já tem o WhatsApp aqui já está lotado aqui, já tem gente aqui já querendo, já está querendo ter atendimento, não é? Bora ajudar esse povo, porque realmente assim, a quantidade de pessoas precisando de ajuda é muito grande. É assustador a quantidade de mensagens que eu recebo frequentemente no meu Facebook, no meu Instagram, no meu WhatsApp, de pessoas pedindo socorro, de pessoas pedindo ajuda.
Pessoas que não sabem mais o que fazer e muitas das vezes falam, eu queria tirar a minha própria vida, não tiro porque eu tenho um filho dentro de casa, uma filha, mas enquanto isso, será que tem que viver a vida empurrando, vivendo um dia após o outro, sem realmente desfrutar do melhor que Deus já disponibilizou para nós? Sim. Olha aí. Olha aí. Vamos ler. Queria ter ajudado a minha mãe. Hoje os nossos veículos alcançam muita gente. Verdade. Enquanto tem pessoas que entrou na live aí, critica a live, já tem pessoas que estão falando aí, nossa, essa live está incrível. E eu prefiro ficar com essa fala aí. A live está incrível. Elô, olha, nós poderíamos ficar mais. Essa pastora aí, vamos ver o que a pastora escreveu. Lê aí. Esse último comentário para aí, para mim, dos pontos principais para não chegarmos ao suicídio é aprender a falar não. Entender que não somos obrigados a fazer tudo. Temos o nosso tempo. Excelente, excelente. Quando nós não falamos não, nós vamos aceitando tudo que as pessoas vão colocando sobre nós. As pessoas te pedem de tudo e por querer receber um elogio, querer receber uma afirmação da outra pessoa, você faz. Pessoas que o tempo todo estão fazendo, viciadas em trabalho, porque querem mostrar para o outro que elas é muito bom, porque pelo menos ele vai ter uma valorização, pelo menos ali vai ter um elogio. Por muito tempo eu fiz isso, por muito tempo. Eu achava que recebendo um elogio seria o suficiente, eu estava alimentando meu ego ali naquele momento. Pelo menos nisso eu estava me sentindo importante. E você vai fazendo, você vicia em fazer para mostrar para o outro que você é importante. Você vai ocupando todo o seu tempo fazendo para o outro e se deixa de lado. Na palavra de Deus fala, amarás o próximo como a ti mesmo. E hoje a maioria das mulheres que chegam no atendimento, elas... Eu fiz demais, eu servi demais meu esposo, a minha família, os meus filhos, eu faço e não reconhece, não é o suficiente. Mas essa mesma mulher, ela não consegue olhar para dentro de si, ter um tempo de qualidade para ela, ter um tempo de cuidar da beleza, ter um tempo para caminhar, para cuidar da sua saúde, é sempre o outro. Enquanto o outro tiver na prioridade, você sempre vai estar insatisfeito. Você sempre vai escolher uma roupa, deixa eu ver o que a minha mãe tem a dizer, a minha irmã, será que ela gosta? Será que o outro vai gostar? O que o outro vai pensar? E é sempre o outro, e você não fala não. Cada vez que você fala o não para outra pessoa, é um sim que você está dizendo para você. E quando você cuida muito bem de você, você se prioriza, você se ama, se valoriza, é muito mais fácil cumprir o segundo mandamento, que amarás o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu me valorizo, eu não vou querer colocar o meu amigo, meu colega, as pessoas que estão ao meu redor para baixo. Não faz sentido. Eu estou muito bem comigo mesma. Então isso que você tem só vai transbordar na vida do outro. Como que o seu copo vai transbordar? Você quer compartilhar com o outro sempre que o seu copo está vazio? Você não tem para você. Não tem como. Concorda comigo? Claro. Olha aí, Lu. Alguém escreveu aí que o pai está pior que Tomé. O seu pai não está pior que Tomé. Ouve ele mais, sabe? Ouve ele. Eu vou dar um conselho para essas pessoas, porque a gente já está finalizando a nossa live aqui. Ouve as pessoas, ouve mais, sabe? Está com a gente aí também a doutora Yara Brasil, fez uma live com a gente na segunda-feira, né? Falamos de um assunto muito importante. Está com a gente também a Gil, ela vai fazer uma live com a gente na segunda-feira agora. E todas essas pessoas que eu citei o nome sabem que o meu lema é ouvir as pessoas. Sabe? Ouve mais as pessoas. Sabe que vai chegar um tempo, vai chegar uma hora que essa pessoa não vai estar mais aqui. A pessoa vai embora. Se a pessoa está tentando, é porque alguma coisa está machucando ela. Alguma coisa está ferindo ela. Alguém feriu ela. Então chegou o momento de peça perdão, abraça essa pessoa, sabe? A gente não adianta querer
colocar na mente da pessoa uma coisa que ela já perdeu a fé, que para ela não, isso para mim não dá. Sabe, de repente o seu abraço, de repente é um conta comigo, é sentar para ouvir as histórias antigas da pessoa. Isso tudo pode mudar uma história, isso tudo pode trazer a pessoa de volta para a realidade. Então eu deixo aqui um conselho para todos vocês. Ouve mais as pessoas. E se você tiver com algum problema de qualquer questão, e você não sabe lidar com essa questão, procura um profissional. Procure alguém de verdade que vai te dar um direcionamento, que vai falar para você o que você deve fazer. Não fale para qualquer pessoa. Fale para alguém que vai te ajudar, que vai te dar um direcionamento de verdade. Então, a última palavra-chave, qual que é, irmã? Amor próprio. Hein? A última palavra-chave é amor próprio. Amor próprio. Ixi. Isso. Eu não vou nem citar aqui todos não, porque senão o pessoal vai pegar no final. Né? Se for Ótimo. A Adriana falou aqui, verdade, sou muito perfeccionista, principalmente no trabalho. Quero sempre mostrar que dou conta de tudo. Isso está causando muito estresse e ansiedade. Exatamente, essa preocupação em mostrar para o outro que eu sou, que eu dou conta, que eu sou forte. Uma hora não dá conta, não. Cansa. Porque o nosso valor não está no que nós fazemos, e sim quem nós somos. Quando nós focamos que nós já somos e buscamos saber de onde que vem, que é necessário, principalmente, Adriana, saber de onde que vem esse trauma, essa dor de que ter que fazer é o que vai fazer com que você esteja melhor. Principalmente uma determinada pessoa teve vício de trabalho exatamente porque ela ouviu na infância do pai humilhando a mãe, estava pedindo dinheiro, e ela acabou criando na cabeça dela que ela não poderia pedir dinheiro. Então ela tinha que crescer muito independente e sempre fazer para não ter que depender do dinheiro. Então o que essa criança registrou na cabeça dela? Se eu tenho meu dinheiro, se ela tivesse o dinheiro dela, se ela trabalhasse, fosse independente, ela não precisava de depender de homem. Se ela tivesse o dinheiro dela, ela não ia ser humilhada. Ela não ia sofrer. Ela não precisava de passar a humilhação que a sua mãe lá atrás passou. E isso fazia com que cada vez ela fosse viciada em trabalho. E cada vez viciada, e ela não conseguia parar. Exatamente por causa disso. Ela não conseguia entender de onde que vinha. Então, Adriana, é extremamente importante que você identifique o que você ouviu na sua infância. Qual que foi o trauma que você ouviu ou que você viu, que fez com que você sentisse que cada vez precisa de trabalhar mais. O Elias, esses dias estava conversando com um jovem que não conseguia... Perdia o pai, de tanto que via as coisas que falava com a mãe. Foi difícil ajudar, mas Deus deu graça. Ótimo, parabéns, Elias. Hoje é o dia de demonstrar amor, pedir perdão e ser feliz. Bora demonstrarmos mais amor? Hoje aprendi muito com vocês nessa noite. Que bom, ficamos felizes em saber que vocês tiveram a oportunidade de aprender um pouquinho. E eu quero dizer para vocês, não se cale. Um dos pontos para você conseguir realmente não ficar com pensamentos acelerados de ansiedade que vai te causar depressão, é você entender o que aconteceu no meu passado, o que eu posso usar para o atual momento, o que eu posso aprender. Ao invés de se sentir coitado, dó de você pelo que você passou, talvez foi abuso, talvez
você perdeu uma pessoa, independentemente do que você passou, é possível sim que você aprenda com tudo isso. Que você pergunta, Deus, o que eu tenho que aprender com essa situação? Porque quando você aprende, você tem a possibilidade de avançar mais rápido para o próximo nível. Enquanto você vai reclamando, mas por que comigo? Eu não queria que fosse assim. E você vai simplesmente entrando nesse ciclo vicioso, a sua energia vai acabando cada vez mais, diminuindo cada vez mais. Você não consegue encontrar forças para você lutar pelos seus objetivos, pelo aquilo que você tem que fazer. Você não consegue enxergar uma solução para aquilo que você vem enfrentando. Então busca aprender, independentemente do que você esteja passando hoje, independentemente da área, que seja que você esteja precisando de um milagre na sua família, independentemente, escolha aprender com tudo que você está vivendo. O conhecimento. Não é verdade? Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Pode continuar, dá sequência. Pode dar sequência. Vamos incentivar as pessoas a buscarem conhecimento. Conhecimento. A gente já está preparando uma live mais para frente aí e nós vamos falar sobre isso. Buscar o conhecimento para crescer. Crescer, desenvolver. E o que nos alimenta é isso, é a gente saber, é a gente conhecer. E esse é o nosso maior objetivo. Elô, para mim foi uma honra, tá? Poder participar dessa live. Que bom, que maravilha. Que satisfação poder participar dessa live, poder contribuir um pouquinho, e nós decidimos estar aqui, realmente porque nós escolhemos não nos calar, para que vidas possam ser transformadas. Então, o que você aprendeu, talvez você fala, eu gostaria que determinada pessoa estivesse ouvindo, talvez a pessoa não pôde estar aqui, mas compartilha o que você aprendeu. Ouça essa pessoa, seja a transformação que você tanto busca no outro. Eu tenho certeza que você vai ser instrumento para salvar muitas vidas. A partir do momento que você escolher se posicionar, não se calar. Talvez você pense, mas eu não tenho curso, mas eu preciso de ter uma formação, eu preciso de estar mais preparada. O que você tem, talvez você pense que é pouco, mas o pouco que você tem é o que outras pessoas estão precisando exatamente para deixar de desistirem das suas próprias vidas, para voltar a sonhar, para voltar a acreditar que elas são capazes, que ela consegue, que com Deus ela é capaz de superar qualquer desafio, qualquer obstáculo. E principalmente com o apoio de vocês, porque vocês, a partir de hoje, eu tenho certeza que escolhem fazer a diferença nessa geração. Isso. Estamos aqui para isso, né? Para ajudar, para transformar a vida das pessoas, né? Segue aí a Elô, segue ela, né? Pessoas que estão me seguindo, segue ela aí, manda mensagem no privado dela, pode pedir ajuda, né? Pode entrar no meu privado, pode pedir ajuda, deixe o seu contato de WhatsApp, nós estamos aqui prontos para ajudar você, tá bom? Com certeza será uma honra, uma satisfação, manda no direct. Alguma dúvida, alguma pergunta, compartilhe essa live, vou deixar ela salva, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter conhecimento que o suicídio não é uma válvula de escape. Amém. Gratidão por todos vocês. Tira um print, deixa eu desativar aqui. Deus abençoe pela vida de vocês, obrigado pelas palavras de incentivo. Obrigada, Keila. Obrigada pela presença de todos vocês. Rony Melo, Gil, Samira. Vamos tirar um print aí. Tira um print aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui desativar esses comentários. Acho que eu não consegui tirar os comentários. Dá um print aí. Com comentário, sem comentário. Dá um print na tela aí. Vamos ver quem vai dar um print, hein? Pronto. Quem conseguiu. Quem não conseguiu. Tira um print, nos marca. E será uma honra. Deus abençoe. Obrigada, uma excelente noite para todos vocês.